Olá, colegas. Eu sou Rafael Odorico, consultor de Química no componente curricular de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental 2. Vou falar brevemente sobre o processo de elaboração das nossas provas globalizantes, que tiveram uma importante participação dos nossos professores, os quais recomendaram quais indicadores nós deveríamos abordar durante a elaboração dos nossos itens por meio de uma linha de corte que foi enviada para os colégios. Os professores tiveram uma participação muito efetiva no processo de validação dos itens construídos, o que agregou muita qualidade às nossas provas. Nós, consultores, também elaboramos sequências didáticas e instrumentos avaliativos formativos, alinhados aos nossos materiais, como livro, atos e os materiais que estão disponíveis no FTD digital, relacionando esses instrumentos às nossas provas globalizantes, buscando enriquecer ainda mais o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Oi, professoras, tudo bem? Eu sou a Fabiola, consultora de língua portuguesa dos anos iniciais do ensino fundamental. A nossa conversa um pouquinho hoje é para partilhar com vocês as nossas vivências com as provas globalizantes. Vocês estão chegando nessa segunda onda e vão viver um pouquinho disso, aliás, vão viver bem isso e precisam conhecer um pouquinho e a gente quer partilhar isso com vocês agora, né? Então, primeiro eu queria comentar que as globalizantes, elas vêm para fazer valer o nosso projeto Composições, né? Elas compõem as composições do nosso projeto, até como uma situação de aprendizagem. É importante também a gente identificar que mesmo que ela tenha entrado numa segunda etapa, né, da efetivação desse alinhamento em rede, a gente aprendeu com os outros segmentos, né? Eu quero dizer com isso que o Ensino Fundamental 1 iniciou as globalizantes no segundo trimestre de 2018. E o Ensino Fundamental 2 e médio já viveu isso, já tinha vivido isso desde o início de 2018, primeiro trimestre já. E essa experiência, esse trilhar do primeiro trimestre dos outros segmentos, nos trouxeram informações que só contribuíram para a vivência que a gente também teve das globalizantes para o Fundamental 1, né? Uma dessas experiências, por exemplo, é aprender e a produzir Eu sou Jaqueline, sou coordenadora dos anos iniciais do Colégio Marista de Criciúma. E eu queria colocar para vocês um pouquinho da nossa experiência com as provas globalizantes. As provas globalizantes chegaram aqui no colégio agora no segundo trimestre. No primeiro trimestre nós ainda planejávamos na escola. E o que nos trouxe de diferente esse processo? Achávamos que era muito diferente do que a gente já planejava, mas na verdade, quando a gente recebeu o instrumento para análise, a gente viu que elas eram muito parecidas com o nosso processo de produzir as provas, né? Elas vinham acompanhadas dos mapas, que nós já deveríamos estar usando, mas não usávamos ainda, e percebemos o quão importante eles são, porque esses mapas, eles nos dão uma visão geral do instrumento, e eles justificam as questões, eles nos dão uma visão de o porquê de cada questão, em que grau de complexidade ela foi construída, então eles são super importantes. As provas globalizantes, elas vieram na versão comentada, né? Então, esses comentários, eles pautavam as correções. Nós aqui no Marista de Criciúma, a gente já utilizava uma pauta de correção nossa, interna, em que a gente considerava o processo de pensamento das crianças. Essas pautas de correções causaram um certo desconforto nas professoras no início do processo, porque elas achavam que as considerações eram amplas demais. Mas a gente fez um exercício. Juntas, a gente voltava ao indicador e tentava compreendê-lo com mais profundidade e conseguia justificar, sim, aquela pontuação que estava sendo dada para aquela questão que não estava correta, mas que tinha uma fundamentação lá no indicador. Os comentários que as professoras postaram, né, para os consultores em relação às questões que elas achavam que deveria haver ajustes, na maioria das vezes foram considerados.
Então a gente analisou, cada professora analisou todas as provas, validou todas as questões, algumas com comentários, outras mesmo sem comentário, havia necessidade de fazer a validação, e esses comentários eles foram analisados pelos consultores, porque a gente percebeu que quando a gente recebeu o documento oficial para ser aplicado, muitas das nossas observações tinham sido levadas em conta. Algumas não, porque claro, talvez elas não eram pertinentes para aquele momento. Então, essa parceria, né, foi muito bacana, porque cada um se sentiu dono também, produtor do instrumento. Quanto à aplicação, as crianças levaram um tempo maior para a aplicação do que elas levavam para fazer as nossas avaliações, por conta de que os textos, a gente também trabalha com prova com diferentes textos, mas eram textos um pouquinho mais amplos, né? E a nossa, às vezes, preocupação em relação a algum desses textos, porque em alguns casos o vocabulário era um pouco amplo para a idade, mas as professoras foram orientadas para, nessa primeira prova globalizante, fazer leitura. Então, todas as professoras do 2º ao 5º ano fizeram a leitura com as crianças, né? Apenas dessa primeira prova globalizante, que uma prova externa seria aplicada em todas as séries, em todas as turmas, que fizessem essa leitura. Então, eles levaram um pouquinho mais de tempo. Algum vocabulário mais regional causou alguma necessidade de esclarecimento de alguma palavra, mas foi tranquilo. Uma das observações das professoras era de que o conteúdo, da forma como é cobrado no livro, tá, na nossa coleção, é diferente da forma como é cobrado na prova. Tá? Ela não vem no mesmo formato, que no livro ela vem de uma forma mais tranquila, mais simplificada, e a prova já traz uma estrutura diferente. Quanto às notas alcançadas pelas crianças, elas foram boas, dentro da normalidade, né? As professoras fizeram um comparativo com o primeiro trimestre, segundo trimestre, e foram tranquilas, não sentimos grande discrepância, não. Sim, garantiriam a aprendizagem dos nossos alunos. Muitos desafios estão ainda por vir, mas é importante que a equipe esteja consolidada, de que esse processo vai dar certo. No PIL 12 já está dando certo, e a gente entende que em todos os outros lugares é possível que essa conquista seja efetuada com plena segurança. Um dos fatores que a gente discute muito na equipe é vestir a camisa. A gente tem que vestir a camisa e entender que tudo isso é para melhoria e para qualificação do nosso serviço, né? Uma vez que tudo isso está sendo muito bem estruturado e apoiado por toda a rede. Nós podemos contar com a participação e com a colaboração dos gestores que estão fazendo os componentes curriculares em Curitiba. O fato de ter um cronograma estabelecido e o fato de que eles possam nos ouvir na construção das provas acaba deixando todo mundo mais seguro. Nós entendemos também que não são todas as nossas ansiedades, que não são todas as nossas pontuações que serão aceitas, mas entendemos também que esse é apenas, eu volto a reforçar, que é um dos processos de avaliação que nós temos em mãos. Lembrando que a nossa avaliação é formativa, nós formamos o nosso aluno dia a dia, e é isso que faz a diferença, é esse que é um jeito marista de ser. Eu espero poder compartilhar com vocês mais situações que a nossa unidade está vivenciando, a avaliação que nós temos em mãos. Lembrando que a nossa avaliação é formativa, nós formamos o nosso aluno dia a dia, e é isso que faz a diferença, é esse que é um jeito marista de ser. Eu espero poder compartilhar com vocês mais situações que a nossa unidade está vivenciando, mas podemos já dizer que o grupo de professores está seguro, que os pais também estão seguros, uma vez que nós, que estamos no chão, que estamos na base, temos certeza do que estamos fazendo, é fato que isso vai respingar nos nossos alunos e que eles vão transferir para as famílias a satisfação, a alegria e o bem-estar educacional. Esperamos poder contar com vocês nessa nova fase. Desejo muito sucesso para essa nova onda, como a Dani coloca para nós, que está vindo, e que vocês possam contar com os nossos relatos.
inclusive que a gente possa compartilhar isso mais vezes. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau! Em relação ao vídeo que você solicitou sobre as observações da Globalizante, então algumas considerações. Eu estive conversando com a Liana, com a Juliana também, mas especialmente com a Liana, que acompanha mais de perto esse processo e que temos aí uma particularidade no ensino fundamental 2 e médio, no desenvolvimento desse trabalho e na implementação. E temos aí algumas observações, sim, que consideramos importantes e que se refere diretamente aos avanços que tivemos do primeiro trimestre para o segundo trimestre em relação à produção, à organização desses documentos que são tão importantes, que são as provas globalizantes. O primeiro aspecto que nós gostaríamos de considerar é a qualidade, o quanto nós avançamos em qualidade na composição desses instrumentos. Se observa que essa adesão efetiva e progressiva dos professores também na avaliação do documento, em diálogo com o contexto dos avanços dos conteúdos, dos conceitos no colégio, em relação às observações aí já, ou ao documento já estruturado pelos nossos consultores, né? Nós observamos que essa aproximação e essa efetiva participação qualificaram muito o documento. Então, nós entendemos hoje sim que temos provas globalizantes de alto nível, que são avaliações realmente que desafiam o nosso aluno no exercício das habilidades que estão em desenvolvimento nesse percurso, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Diria que, para nós, esse é um dos elementos mais significativos. Olá, tudo bem? Só alguns comentários sobre a globalizante do segundo trimestre. Tá? Eu acho que em relação ao primeiro foi um paraíso, né? Porque as validações, tudo que os consultores fizeram também foi bem bacana. A aplicação também ocorreu tudo bem, os alunos estavam mais tranquilos. É evidente que sempre reclamam um pouco, né? No valor eles reclamam um pouquinho, de ter dois objetivos juntos. As duas provas de Sociologia, Filosofia e História juntos, por exemplo. Mas, assim, muito calmos, tá? Não tivemos problemas com família, nada nesse sentido. Eu acho que foi um processo bem legal. Tivemos alguns problemas na correção, tá? Aí a TI entrou junto com a pessoa responsável aqui do colégio e conseguiram ajustar, mas foram as 4, 5 matérias aí que tivemos problemas e tivemos que ajustar. Isso é uma coisa para colocar no radar. O restante eu acho que foi bem mais tranquilo do que a gente teve no começo do ano, tá? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço. Olá, meus colegas. Eu sou o professor Maurício dos Santos, sou assessor do componente História para o ensino médio da DERC. Essa pequena série de vídeos tem como objetivo construir um rápido depoimento sobre como que nós construímos essas tais provas globalizantes, que são uma grande novidade para o sistema marista para esse ano de 2018. Tudo começa muito antes da primeira questão ser colocada no papel. Começa com as sugestões que nós elaboramos para os planos de aula, as estratégias que nós sugerimos que os professores utilizem em sala de aula para abordagem dos conteúdos. Como eu disse, enfatizo, são sugestões. Não há obrigatoriedade de se usar os planos, né? Cada professor é livre para utilizar as estratégias e as ênfases que achar mais adequado para o trabalho com os diversos conteúdos que fazem parte do nosso componente. A próxima etapa diz respeito ao estabelecimento da linha de corte, ou seja, até onde nós vamos avançar no conteúdo para cobrar nessa prova globalizante. Ela não é arbitrariamente construída pelos consultores. Nós esperamos as contribuições dos professores que atuam em sala de aula para que eles nos digam, frente à sua realidade, até onde é possível avançar com o conteúdo para que, então, a gente estabeleça um limite. Cobraremos questões abordando os conteúdos até aqui, até este determinado ponto, que é estabelecido a partir da observação de diversas contribuições. Por isso que é muito importante durante esse processo do estabelecimento do limite da linha de corte que todos participem. Estabelecida a linha de corte, nós passamos aí sim para a construção das provas, a seleção das questões, a criação delas quando necessário, a adaptação delas, no caso do ensino médio, na maioria das vezes, uma vez que as questões que são utilizadas
depois de terem sido usadas em vestibulares, elas já passaram por um processo de triagem, por um processo de verificação, que foi sua própria aplicação no vestibular. Claro que isso não as isenta de erros, mas uma vez que elas já foram utilizadas, né, muitas delas já foram utilizadas em concursos públicos, isso acaba agindo como uma triagem prévia bastante eficiente para que nós consigamos selecionar questões que tenham, em primeiro lugar, relevância em relação aos vestibulares e aos conteúdos e às formas com que esses conteúdos são cobrados, e, em segundo lugar, um indicativo da qualidade dessas questões, uma vez que elas já foram efetivamente utilizadas em exames, muitas vezes, de alcance nacional. Por isso, a opção por usar uma maioria de questões de vestibulares anteriormente aplicados. No momento seguinte, as provas são remetidas para os professores que leem as provas, sugerem alterações. Essas alterações são então coletadas por nós consultores. Nós vamos analisar cada uma dessas sugestões e eu posso lhes garantir que todas são analisadas. Algumas podem ser aplicadas, outras eventualmente são contribuições que certamente auxiliam na reflexão sobre como se construir esse instrumento de avaliação, mas nem sempre podem ser aplicadas diretamente à prova, não é? Às vezes os professores sugerem que não se trabalhe este tema, trabalhe-se aquele tema, ou que não se aborde dessa maneira, ou se aborde daquela, ou então o formato da questão, por vezes, é questionado. Nem todas as sugestões dessa natureza podem ser acatadas, uma vez que, por este ser um exame aplicado em rede, que vincula todas as escolas, o formato é decidido por uma normativa da rede, então não se pode, por exemplo, mexer no formato das questões. O processo de avaliação é utilizado duas vezes. Num primeiro momento, os professores analisam a estrutura original da prova, devolvem para nós consultores com suas considerações, nós então refazemos o que possa ser refeito e depois devolvemos para os professores para que eles avaliem uma segunda vez para verificar a coerência das alterações que foram feitas. Essa leitura é muito importante para evitar eventuais ambiguidades, eventuais dificuldades de interpretação. Muitas sugestões trazem clareza para as alternativas, o que, portanto, é muito importante, por isso da ênfase que nós damos na participação coletiva dessa produção. Ao consultor cabe, depois desses dois momentos de avaliação da prova pela equipe de professores que está em frente de sala de aula e que acabará depois aplicando essas provas a seus alunos, esses dois momentos são fundamentais para que a gente consiga aperfeiçoar a qualidade do instrumento. Finalmente, as provas são formatadas e encaminhadas para impressão. Ao longo do ano de 2018, eu me senti muito bem respaldado pela equipe de professores de História do ensino médio, porque tive a felicidade de só receber contribuições construtivas, de receber inúmeras sugestões que permitiram o aprimoramento das provas, eliminando eventuais imprecisões, eventuais ambiguidades, a falta de clareza de algumas alternativas por vezes foi apontada, dificuldades de vocabulário. E então as adaptações permitiram um grande crescimento da qualidade da prova, e isso se deve ao fato de o trabalho ter sido feito a muitas mãos e com um comprometimento muito grande de todos os professores da equipe, pelo que eu aproveito essa série de vídeos para agradecer. E acredito que para o ano de 2019 as perspectivas são ainda melhores, de um trabalho que possa ser feito de uma maneira mais tranquila, sem atropelos, e que uma quantidade cada vez maior de sugestões chegue às nossas mãos e que possa ser efetivamente aproveitada na construção de provas cada vez melhores, porque nunca nenhuma prova será perfeita. Se por um lado isso pode parecer uma perspectiva um pouco pessimista, porque toda prova sempre terá algum problema, por outro lado ela nos mostra a perspectiva de uma margem ilimitada para melhorias e para aprimoramentos. E todos eles serão construídos a muitas mãos, como eu venho dizendo todas as vezes que tenho oportunidade de me comunicar com vocês da equipe. Então eu me coloco à inteira disposição e faço votos de que no ano que vem, 2019, todas essas contribuições se tornem cada vez mais frequentes, mais consistentes, para que a prova tenha cada vez mais a nossa cara, que é a cara da Rede Marista.
Eu agradeço de novo pela atenção de todos vocês, estou à disposição, foi um grande prazer. Muito obrigado pela ajuda nesse ano de 2018 e que 2019 venha para ser muito melhor ainda. Um grande abraço para todos, felicidades, um bom descanso no final de semana. Tchau, tchau. Meu nome é Roberta Alessi, eu sou aluna da primeira série B do ensino médio do Colégio Marista Frei Rogério. E avaliando as provas globalizantes do segundo trimestre em relação ao primeiro, eu senti um pouco de dificuldade em relação aos objetivos das provas, e por não haver proporção entre elas, pois a prova de física tinha 3 objetivos e 20 questões, e a prova, por exemplo, de português tinha 2 objetivos e 20 questões também. Isso dificultou muito o processo pra gente, para fazer a prova, porque havia questões com peso muito alto, que comprometeu a nossa nota. Mas em relação à rotina de estudos, mudou bastante por causa das globalizantes, mas acho que não foi tanto por serem globalizantes, e sim por ser ensino médio, conteúdos diferentes e tal. Mas a gente começou a estudar mais e eu tô gostando bastante das globalizantes, só não gostei dessa questão em relação à prova de física, por exemplo. É isso. Me faz revisitar os planos trimestrais e otimizar as minhas aulas. A prova globalizante, ela não é apenas um instrumento de avaliação dos estudantes, mas com essa prova também eu posso perceber com clareza se os meus objetivos e os meus indicadores foram alcançados. A minha participação na realização das provas globalizantes é através da escolha dos indicadores de aprendizagem que serão contemplados na prova e também através dos comentários que é possível realizar após a prova completa, a análise do nível de cada questão e a relação que cada questão tem com os indicadores de aprendizagem escolhidos. O plano de ensino me faz revisitar os planos trimestrais e otimizar as minhas aulas. E a prova globalizante não é só um instrumento de avaliação do estudante, mas com essa prova eu posso também perceber com clareza se os meus objetivos e os meus indicadores foram alcançados. A minha contribuição na realização das provas globalizantes é através da escolha dos indicadores de aprendizagem que vão ser contemplados na prova, então através da linha de corte, e também através dos comentários que a gente pode fazer após a prova pronta, na análise do nível de cada questão, e se cada questão está de acordo com os indicadores de aprendizagem que foram escolhidos. A prova globalizante, ela é uma prova objetiva, que ela vale 4 pontos e ela substitui a segunda prova que os professores que montavam. E daí, se a sua matéria tem 2 objetivos, ela vai ter 20 questões e um objetivo, 10 questões. E daí todas as questões têm que ser passadas para o gabarito. No começo da implantação das provas globalizantes foi um pouco confuso, porque os professores eles não estavam muito bem adaptados, assim, e nem os alunos. E também não teve muita comunicação entre os professores e o sistema marista. E aí eles não sabiam direito o conteúdo que ia cair, porque a prova passava por 3 avaliações e eles só participavam da primeira. Então, nas outras, eles não tinham muito controle do que ia ser caído na prova. E aí eles só davam conteúdo até uma parte e isso acabava prejudicando a gente, porque, por exemplo, na matéria de história, todo o conteúdo da prova globalizante foi completamente o oposto do que foi dado em sala. Então isso prejudicou muito a gente. E foi isso, assim. E além disso, as provas elas antes tinham mais questões. As com 2 objetivos tinham 24 questões e o tempo acabava ficando um pouco corrido para as de exatas, matemática, física, química. E também o conteúdo era totalmente desconexo, assim. Era um conteúdo meio fora do que foi ensinado e foi meio prejudicial tanto pra gente quanto pros professores, que eles não conseguiam nem a gente acompanhar a prova e cada situação estava em um determinado tempo. No segundo semestre foi muito melhor, porque os professores eles acabaram tendo um contato maior com o sistema de marista de educação e todo o conteúdo que seria cobrado na prova foi passado em sala, então estava bem de acordo, assim. Se você estudasse certinho o que eles passaram, você com certeza teria um bom desempenho na prova. E foi isso que aconteceu, porque no segundo trimestre tudo que a gente aprendeu caiu e, além disso também, a gente tem a primeira prova que é discursiva, que vale 3. E essa primeira prova, todo esse conteúdo também
foi cobrado na Globalizante. Então, por mais que fizesse um bom tempo que a gente tivesse feito a prova de 3 pontos, a gente conseguiu retomar esse conteúdo e fixar bem ele na mente, né, Ká? Porque a gente conseguiu entender melhor e fixar mais, assim. É um grande preparo para o vestibular, porque a gente tem que estar sempre com o conteúdo na cabeça. Foi bem isso mesmo que aconteceu. A gente pôde revisar e todos os conteúdos que caíram, eles caíram também com uma outra visão, diferente às vezes do que os professores cobravam. Isso a gente conseguiu enxergar, ter também uma noção de como que esse conteúdo às vezes é cobrado, que às vezes a gente não sentia fazendo só as provas dos professores. E o segundo trimestre deu bem melhor assim que o primeiro e fechou certinho o conteúdo com a prova, tudo se encaixou e também os professores participaram bem mais da elaboração da prova, que fez com que as questões estivessem de acordo com o conteúdo. Também teve uma diminuição no número de questões. Então, antes era 24 e daí virou 20. E a gente conseguiu administrar melhor o nosso tempo para realizar a prova. Então, no começo, vocês vão começar a estranhar, porque vai mudar totalmente o sistema. E o processo de adaptação, ele é um processo que demanda um tempo, assim. Então, o bom é ter paciência e ficar sempre estudando a matéria que foi dada no dia, porque isso vai fazer com que você consiga administrar seu tempo e sempre ter muita concentração na hora de ler, porque às vezes a questão não é tão difícil, mas na hora que você lê primeiro, já dá um pequeno desespero, assim. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ler palavra por palavra, que a resposta ela vai vir na sua mente. E também no primeiro momento foi complicado, mas hoje a gente tem um proveito muito maior do conteúdo e da prova, que a gente consegue compreender melhor o conteúdo e também já sentir como é que é esse ambiente de vestibular, de questões de marca X, de gabarito. Então é um ambiente novo e que está sendo muito, muito proveitoso. Assim, foi uma mudança que no começo foi complicada, mas que hoje está bem melhor. Assim, a gente já tem uma ótima noção e é um preparatório a mais para os próximos desafios, que essa prova globalizante gera uma nova ambiência, assim, a gente consegue sentir o que nos aguarda nos próximos anos. É, assim como a Ká disse mesmo, é um preparo. Então, se a gente for pensar, agora pode ser difícil, mas no futuro vai valer a pena. A rotina de estudos aumentou. Pela questão da gente não saber o conteúdo, exatamente como vai cair, tem que revisar tudo, tem que ter um olhar mais aberto para os conteúdos, tem que ler as apostilas, resolver as questões das apostilas. Então, o estudo ficou bem maior, assim, só que ficou mais pesado, mas de um jeito positivo, porque deu para revisar todo o conteúdo que foi dado para a primeira prova. Ficou mais intenso, é um estudo que demanda mais exercício, porque você tem que fazer muito exercício de vestibular no seu estudo. E a apostila, ela fornece, né? Nas últimas páginas da apostila, você pode encontrar exercícios de vestibular. Então, é muito importante que eles sejam realizados, porque o semelhante, às vezes, aparece na prova. E esse estudo, além da gente absorver bem mais o conteúdo, também já é um preparatório e a gente conseguiu ter um desempenho bem melhor assim, nas provas e acho que fixar mais o conteúdo. Olá a todos, estou falando aqui do Colégio Marista Santa Maria. Nós tivemos neste ano de 2018 a implantação das provas globalizantes. Pediram para a gente fazer um paralelo do que aconteceu no primeiro trimestre com o segundo trimestre. Na primeira rodada, no primeiro tri, nós tivemos alguns problemas com as globalizantes. Um deles é que algumas provas tinham questões que não haviam sido abordadas pelos professores, não tinham sido ensinadas, o que acabou gerando bastante conflitos com os alunos e com as famílias. O outro problema que nós verificamos era o calendário de provas. Então, um acúmulo de muitas provas em pouco espaço de tempo. Além disso, juntou, além dos globalizantes, simulados, né? Também trouxe alguns conflitos com as famílias. Nós tivemos também o cadastro de alguns gabaritos errados no sistema, então a gente fazia correção, entregava as provas para os alunos e o gabarito estava errado. Segunda chamada, apenas 50% da prova de segunda chamada eram questões inéditas que não tinham caído na primeira prova, na prova original, o que também ajudou a desgastar um pouco a relação. Em algumas provas nós também tivemos um número muito grande de questões para o tempo destinado para resolução,
que gerou um pouco de insatisfação dos alunos. Em outras ainda nós tivemos questões com valor muito alto, pelo número pequeno de questões, cada questão ela tinha um valor muito elevado. Então, se o aluno errava uma ou duas questões ali, a nota dele naquele componente, naquele objetivo, já ficava comprometida. Enfim, depois da primeira rodada, com os problemas que nós tivemos, junto com a DERC, com as escolas que participaram da primeira rodada, reuniu os coordenadores de segmento para fazer alguns ajustes para o segundo trimestre. Então, nós acabamos o trimestre há 10 dias, então as globalizantes foram aplicadas e com os ajustes que foram feitos e promovidos no segundo tri, nós reduzimos e muito, pode-se dizer a zero, os problemas que nós tivemos no primeiro trimestre. Então, acho que um ponto muito importante foi a inclusão de mais uma etapa de validação da prova. Então, o professor, além de ter a linha de corte de conteúdos, foi incluída mais uma etapa em que o professor, em comum acordo com o consultor de componente, eles acabam validando a prova. Então, isso minimizou aquele risco de cair na prova uma questão que não tinha sido trabalhada. Além disso, houve uma flexibilização no calendário das provas. Então, nós não tivemos um acúmulo de provas na mesma semana. Então, foi esticado o tempo em dias para a aplicação das provas, o que ajudou bastante. Inclusive, permite que os alunos possam se preparar melhor, possam estudar, possam consolidar as suas aprendizagens. Problemas de gabaritos, praticamente não tivemos nesse trimestre. E eu tenho conversado com os estudantes, muitos questionaram na primeira rodada e conversei essa semana com alguns deles perguntando como que foi, como que eles tinham sentido. E dos alunos que eu conversei até agora, a satisfação deles é muito grande. Eles falaram que aqueles problemas que tiveram no primeiro tri, eles não aconteceram no segundo. Disseram que eles estão confiantes com a prova, eles validam a prova globalizante. Estudantes da segunda série que eu conversei essa semana falaram, inclusive, que estão se dedicando mais, estão estudando mais, estão percebendo que as provas estão contribuindo para a preparação deles. Como eram estudantes da segunda série do ensino médio, já estavam com um olhar no vestibular, então já conseguem perceber na prova uma preparação, na visão deles, para o vestibular. Então, acho que com os ajustes que foram feitos, houve assim uma mudança radical do primeiro trimestre para o segundo trimestre, nível de conflito zero nesse segundo trimestre, e acredito que o impacto que teve no segundo trimestre foi em relação aos ajustes que foram feitos. Então, acho que não podemos perder foco nos ajustes, porque graças a eles que nós tivemos um segundo trimestre muito mais tranquilo, uma aplicação de provas de uma maneira muito mais serena nesse segundo tri. É isso daí. Para quem vai implementar a prova, o pessoal da segunda onda, acreditem, vai dar certo. Acho que com os aprendizados que tivemos durante a primeira onda e durante a primeira rodada, tenho certeza que com vocês vai acontecer de uma forma muito mais tranquila. Abraço a todos. Olá, eu sou o professor Jorge, do Colégio Marista Paranaense, e vim falar sobre o processo das globalizantes. O colégio recebe essas provas com uma certa antecedência. A gente pode dar uma analisada e sugerir alterações conforme as nossas realidades. E, na maioria das vezes, os coordenadores aceitam essas alterações. E o que essas provas mudaram na nossa rotina foi um trabalho intensivo com os resultados dessas globalizantes. A gente consegue mostrar para os alunos discrepância entre as turmas, o que uma prova com modelos diferentes pode causar nos resultados. Por exemplo, uma prova que tem uma questão fácil no início tem resultados diferentes de uma outra prova, de um outro modelo, que essa questão esteja no final. Então é bem interessante fazer um trabalho diferenciado com eles. Está sendo bem bom para nós, ok? Até mais!